Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios. A carta de Paulo, apóstolo à igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 13, capítulo 13, versículos de 1 ao 6 apenas. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e de antemão digo como estando presente uma segunda vez, mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram, e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes pouparei. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. O tema da mensagem neste dia é por que os crentes também precisam ouvir o Evangelho. Por que os crentes precisam ouvir o Evangelho também? Dr. Mark Lloyd Jones, grande pregador que nós conhecemos, muitos conhecem, ele diz que os cristãos precisam ouvir o Evangelho também, tanto quanto os incrédulos. Tanto que ele estabeleceu 2 cultos. Um culto para a pregação do Evangelho e um outro culto, o segundo culto para o ensinamento da palavra das doutrinas. Mas havia um culto na sua igreja para a pregação do Evangelho. É interessante isso, que o cristão também precisa ouvir o Evangelho. E bem nos nossos dias, sempre há pessoas que são crentes em Jesus, mas que às vezes não dão devido valor ao Evangelho do Senhor Jesus. Elas argumentam dizendo assim, eu não preciso ouvir o Evangelho é para quem não creu em Cristo. Como se ela não entendesse o valor que o Evangelho tem para a vida de um cristão. Porque se não fosse o Evangelho do Senhor Jesus pregado, esse que se diz, ou essa que se diz cristão ou cristã, jamais teria sido verdadeiramente salvo. Porque somos salvos por Deus exclusivamente, mas por meio da pregação do Evangelho. É quando ouvimos acerca do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício que Ele fez por nós, aqueles que foram salvos, pela sua obra, levando os nossos pecados no madeiro, ressuscitando para a nossa justificação, sendo nós imerecedores da sua obra salvífica. É por Ele que nós estamos aqui, é por Ele que nós nos reunimos como igreja, é por Ele que fazemos parte da sua igreja, do seu corpo. Uma das razões que tenho aqui falado, no domingo passado falei a respeito do crente carnal e falo hoje, que há muito mau testemunho nas igrejas, há muita falta de uma legítima conversão comprovada, porque muitos são institucionalizados na sua fé, muitos fazem parte da membresia de igrejas, mas na verdade não foram alcançados pela graça, não foram verdadeiramente salvos. E isso é algo que nós deveríamos considerar, porque os crentes também precisam ouvir o Evangelho. Quando Paulo ele escreve essa carta aos Coríntios, ele escreveu 2 epístolas, e nós vamos ver aqui algo interessante. Ele vai tratar justamente da questão, nesse capítulo que nós lemos, capítulo 13, versículos de 1 ao 6, ele vai tratar a respeito da fé dos irmãos de Corinto. Ele vai tratar da fé, e ele vai combater o mundanismo que sorrateiramente entrou na igreja de Corinto. Entrou um mundanismo ali. Se nós olharmos a epístola 1 e essa epístola de Coríntios, principalmente a 1, nós vamos ver Paulo repreendendo divisões na igreja, invejas, contendas.
nós vamos ver Paulo falando a respeito de imoralidade tal, ao ponto de um homem ter um relacionamento íntimo com a mulher de seu pai, com a sua madrasta. Então nós vemos ali o quê? Nós vemos nessas condições que havia um mundanismo na igreja de Corinto. Apesar da igreja de Corinto ser uma igreja que tinha muitos dons e talentos, palavra, dons espirituais, ministérios, gozava de muitas coisas, todavia era uma igreja em que o mundanismo entrou. E por isso Paulo, sendo o homem que era, servo do Deus Altíssimo que era, chamado para apóstolo pela vontade de Deus, sendo também o homem que plantou e estabeleceu aquela igreja, preocupado com aqueles irmãos e irmãs que constituíam aquele corpo, ele escreve 2 cartas. E nessa segunda epístola, a partir do versículo 1 e 2, vamos ler aqui, 2 Coríntios 13, versículos 1 e 2, olha o que Paulo escreve aos irmãos. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente eu disse, e de antemão digo, como estando presente uma segunda vez, mas agora estando ausente, o escrevo, aos que antes pecarem, a todos os mais, que se outra vez vos for, não lhes pouparei. Então Paulo começa falando que ele iria uma terceira vez à igreja de Corinto. Nós vamos entender isso. Alguns entendem que Paulo tentou ir 2 vezes, propôs no seu coração ir 2 vezes à igreja de Corinto, mas foi impedido pela providência divina. Então o que Paulo faz? Paulo escreve uma primeira carta, uma primeira epístola, e uma primeira carta, uma segunda epístola, que é essa que nós estamos lendo. Ele escreve 2 cartas para essa igreja, e essas cartas Paulo usa para cumprir a palavra de Deus, que nós temos em Deuteronômio, capítulo de número 19, versículo 15, Deuteronômio 16, 6. Também dado pela lei de Moisés, por boca de 2 ou 3 testemunhas, seja confirmada toda a palavra. E é a mesma escrita que o Senhor Jesus deixou aos seus discípulos em Mateus 18, 16. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, seja confirmada toda a palavra. Então Paulo usa a escritura, as suas cartas, como testemunhas para com os irmãos de Corinto. Nós vamos ver isso. Paulo também poderia, indo a terceira vez lá, também ter a confirmação da sua admoestação, da sua exortação acerca daquela igreja. Mas ele usa as suas 2 epístolas como testemunhas. E nós vamos ver isto aqui, biblicamente. Aqui no verso 2, e por que também o propósito de Paulo usar as suas cartas e ele ir a terceira vez? Uma das coisas que o apóstolo esperava era o arrependimento daquela igreja, o arrependimento dos irmãos que não andavam conforme a fé que receberam. Possivelmente falsos mestres estavam corrompendo o entendimento e permitindo que o mundanismo entrasse naquela igreja. E o propósito dos falsos mestres é trazer o mundo para a igreja. O mundo é o resultado final do falso ensino, da permissividade do pecado. E Paulo esperava que aqueles irmãos de Corinto, eles revissem a sua fé. Eles olhassem para a vida interior, internalizassem verdadeiramente se eles estavam salvos. Porque Paulo iria para lá também trazer uma disciplina para a igreja. Essas cartas eram, de certa forma, para trazer disciplina também para a igreja. Para que aqueles que, na verdade, ali estivessem em fidelidade a Deus, em fidelidade aos ensinos do apóstolo, também pudessem aplicar a disciplina naquela igreja. Para preservar, para manter a pureza. E esse era o propósito. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, interessante falar que naqueles tempos apostólicos, o tempo que os apóstolos ainda estavam vivos, o Senhor agia de uma forma sobrenatural. Muitas vezes a disciplina, ela vinha de uma forma extraordinária da parte de Deus, como desagrado, aliás, divino de Deus. E nós temos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 5 ao 13,
a passagem da história de Ananias e Safira, quando eles mentiram ao Espírito Santo e não a Pedro, o apóstolo, porque eles venderam uma propriedade por um determinado preço e ocultaram o preço que venderam. Na verdade, eles mentiram a Deus e não a homens. E com isso, o juízo de Deus veio sobre eles no meio da igreja. E os dois, tanto Ananias como Safira, sua mulher, morreram por causa da mentira. E sabemos quem é o pai da mentira: o diabo. E eles morreram como juízo de Deus, e o temor do Senhor caiu sobre toda aquela igreja, sobre aqueles irmãos que tinham os apóstolos em estima. Isso serviu como uma disciplina para a igreja, para que a igreja também entendesse a santidade de Deus no seu meio. É certo que nós não precisamos de um juízo, nós não temos acesso a esse tipo de poder sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre as igrejas nos nossos dias. Porém, a palavra dos apóstolos, inspirada por Deus, tem o mesmo poder de trazer juízo sobre aqueles que a ouvem. A Bíblia diz que Deus não muda, Deus é o mesmo. Deus não mudou. Não acontecem as mesmas coisas que aconteciam, milagres, sinais. Mas Deus ainda opera na vida de pecadores, opera na vida do seu povo, para que o seu povo, a sua igreja, venha permanecer firme na sua presença. E é certo que Deus sim pode evocar o seu juízo sobre aqueles que não estão andando em ordem, em conformidade com a sua palavra. Porque muitas pessoas pensam que pode, porque Deus não faz as mesmas coisas que fez nos tempos dos apóstolos, podem andar de qualquer forma, que Deus não está vendo. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todo lugar, olhando os bons e maus. Deus mantém os seus olhos sobre nós e nós temos que ver como é que os olhos de Deus estão nos vendo. Não só no momento em que estamos orando, no particular, no secreto, como o Senhor Jesus nos orientou, nos ensinou, para entrarmos no quarto, no oculto e secreto, que o Pai vê secretamente lá você orando, e vê a forma como você se dirige a Ele. Não é só nesses momentos, mas é nos momentos que não estamos com os olhos de ninguém sobre nós. Nós temos que vigiar com o nosso testemunho, não só quando estamos diante das pessoas, mas principalmente quando não estamos. Que é quando estamos sozinhos, é quando Deus olha para nós e vê se verdadeiramente há em nós fidelidade nos nossos pensamentos, fidelidade no nosso olhar, fidelidade naquilo que ouvimos, fidelidade nas nossas ações. É isso que nós precisamos verificar e avaliar em nossa vida, primeiramente aqui, para vermos se verdadeiramente nós andamos de acordo com Deus, de acordo com o agrado de Deus. Aqui nós vemos que Paulo, ele não estava presente fisicamente na igreja de Coríntios, mas essas epístolas, elas servem como duas testemunhas. Por quê? Porque Paulo escreve assim no versículo 2, já anteriormente o disse, e de antemão digo, como estando presente uma segunda vez, mas agora estando ausente. Ele fala como estando presente, ele não estava de fato presente, mas era como se ele estivesse presente por meio da sua carta. Então ele diz, não como estando presente uma segunda vez, mas agora estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram e a todos os mais. Ele fala, ou seja, um grupo específico que estava pecando, se rebelando contra Deus e contra o ensino do apóstolo, e a todos os mais, no geral, que se outra vez for, não lhes pouparei. Nós temos esse entendimento agora aqui. Se nós voltarmos 2 folhas ou uma na sua Bíblia, em 2 Coríntios 10, como nós vamos entender, compreender melhor que essas cartas são as testemunhas. Em 2 Coríntios 10, versículo 9, vamos ler a partir do versículo 7. Olhais para as coisas segundo a aparência, se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais, alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quiser intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível.
pense o tal isso, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. E também em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios capítulo 5 também. A partir do versículo 3 ao 5. 1 Coríntios 5, 3 ao 5. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, vejam que Paulo aplica uma disciplina àquela igreja, não estando fisicamente ali, mas espiritualmente, com o seu sentimento, com a sua concordância, com o seu ensino, com os seus escritos. Paulo dá a ordem, dá a disciplina para aquela igreja, e isso concorda com a Escritura, que as suas cartas serviriam como testemunhas da obra da graça de Deus para aquela igreja. Se Paulo fosse de fato, e a terceira vez estando com os irmãos ali, ele poderia sim também estar com duas pessoas, mas essas duas cartas do apóstolo serviram como testemunhas para que aquela igreja fosse repreendida nos seus pecados e viesse ao arrependimento, ao exame da sua fé. Também os versículos, também algo lembrando uma coisa, que segundo a Pedro, o apóstolo escreve segundo a Pedro 3, 8 e 9, que 1000 anos é igual a um dia, e um dia igual a 1000 anos, e que a longanimidade de Deus, ela também tem um limite. Nós temos que entender isso. Deixa eu ler aqui 2 Pedro 3, 8 e 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, isso que Pedro, como apóstolo, diz em outras palavras, o que Paulo também estava dizendo, esperando dos irmãos de Corinto, o arrependimento genuíno, verdadeiro, pelos pecados que estavam cometendo, pela permissão que eles deram a falsos mestres, a falsos ensinadores, para contaminar o seio da igreja. Por isso, aqui nós vemos que é necessário que os crentes, os cristãos, ouçam o Evangelho. É muito importante ouvir o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus, que leva um pecador ao arrependimento, ao conhecimento da graça em Cristo. Também leva um cristão que está na graça a refletir acerca da sua vida com Deus, acerca da sua comunhão com Deus, e se ele está verdadeiramente centrado em Deus por meio de Cristo. Versículos 3 e 4, de 2 Coríntios capítulo 13. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Então, aqueles irmãos que estavam em pecado, contaminados pelo falso ensino desses mestres, desses falsos ministros, eles questionavam o apostolado de Paulo, seu ministério. Interessante isso. Eles questionavam o ministério, o apostolado de Paulo, mas eles mesmos não estavam avaliando se a sua fé de fato era legítima, se a sua crença em Cristo era legítima. Por que isso? Porque eles faltavam o arrependimento. E quando um cristão ele não busca o arrependimento, porque muitas vezes a pessoa pensa que ela se arrependeu para crer em Cristo e foi salva e ela não precisa mais de arrependimento. Ela não precisa mais ouvir acerca do arrependimento. Para que arrependimento? Arrependimento é para ele que está no pecado. Eu não, estou em Cristo. O arrependimento é o meio da graça,
que o Senhor confere ao cristão para viver uma vida agradável, santa diante de Deus. Constantemente, comumente, nós precisaremos nos arrepender dos nossos pecados, precisaremos rever. E uma forma de examinarmos é justamente o arrependimento. O arrependimento é que leva um pecador a crer em Cristo, porque a fé e o arrependimento andam lado a lado. Então uma pessoa não consegue crescer na fé sem o arrependimento, porque ela precisará se arrepender constantemente, ela precisará examinar a sua vida para que ela possa verdadeiramente andar na santidade que agrada a Deus. E se nós nos acomodarmos achando que apenas, eu tenho fé, eu confio em Cristo, eu creio em Cristo, mas eu deixar que a sujeira, a contaminação deste mundo toque as minhas vestes, eu não verdadeiramente experimentarei o arrependimento e não conseguirei obter uma fé agradável diante de Deus. Por isso Paulo, ele escreve que aqueles irmãos, que eles estavam buscando uma prova de Cristo que falasse poderosamente, e eles não estavam enxergando para quem eles estavam questionando. E nem mesmo eles pararam para ver. A repreensão de Paulo para com eles era justa. Paulo havia manifestado provas poderosas, extraordinárias do seu apostolado. E ele diz mais ainda, ele coloca, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, ele fala de Cristo. Cristo foi visto pelo mundo na cruz com uma aparência fraca e desprezível. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, contudo pelo poder de Deus, vive contudo pelo poder de Deus. Ou seja, quando Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus, ele passou a viver e está à direita de Deus o Pai. Ou seja, foi uma obra completa. Paulo estava falando ali da obra de Cristo na vida de uma pessoa que é salva. E ele diz mais assim, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Então ele estava dizendo, assim como Cristo foi visto na sua fraqueza, de uma forma desprezível, nós também, apóstolos, também somos desprezados. Somos, como Paulo diz, espetáculo para o mundo. Mas através da palavra, do fundamento desses apóstolos, que já não estão mais entre nós, estão com o Senhor na glória, juntamente com os profetas, através do fundamento deles, das suas palavras inspiradas por Deus, nós temos o conhecimento da verdade que é em Cristo, temos o conhecimento do Evangelho, e através desse conhecimento nós estamos vivos em Cristo. Mas a saber, aqueles que verdadeiramente se arrependeram e creram no Salvador e que buscam constantemente estar de acordo com a fé que professam dizer. Nos versículos 5 e 6, para nós entrarmos aqui na finalização, Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. E aqui o que Paulo fala para aqueles irmãos, Paulo pede uma prova do cristianismo dos irmãos de Corinto. Paulo pede uma prova para aqueles irmãos, porque se eles provassem que eles eram verdadeiramente cristãos, então eles dariam prova do apostolado dele. Eles confirmariam o apostolado dele sobre eles. Porque os irmãos de Corinto, aquela igreja, creu no Evangelho por meio de Cristo. Paulo fala, eu vos gerei em Cristo. Quer ver? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, Paulo faz esta menção. 1 Coríntios 4, 15. Olha o que Paulo diz assim. Olha como Paulo era amoroso em toda a sua admoestação, em toda a sua exortação. Porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Olha o que o apóstolo diz. Eles estavam questionando o apostolado de Paulo, se Paulo era chamado mesmo para o ministério, se ele tinha o encargo apostólico sobre a sua vida.
se o seu ensino era verdadeiro, mesmo eles não tendo arrependimento, ou seja, a fé deles poderia ser uma fé ilegítima, mas Paulo leva eles a uma reflexão, a meditar naquilo que ele estava escrevendo, como uma testemunha para eles. Olha, se vocês provarem que vocês são salvos, que vocês são crentes, então meu apostolado sobre vocês é legítimo. E Paulo não fala apenas como um instrutor, um tutor, um guia, mas Paulo fala como um pai que gerou eles por meio do Evangelho. Paulo pregou o Evangelho para aqueles irmãos. E eles não poderiam duvidar, porque Paulo tinha credenciais apostólicas claras. Ele diz em 1 Coríntios 2 que eu não vos fiz saber nada a não ser Cristo e este crucificado. Paulo levou eles ao entendimento de que ele havia pregado o Evangelho. Se eles conseguissem entender que a mensagem que eles receberam da parte dele era de fato de Deus, então se eles reconhecessem si mesmos como cristãos, então eles teriam que reconhecer Paulo também como apóstolo sobre eles. Tanto é que Paulo coloca assim, olha, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? É uma pergunta que Paulo faz a eles. Se não é que já estáis reprovados, mas Paulo diz assim, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Paulo quer dizer o seguinte, assim como eu não fui reprovado, rejeitado por Cristo, então vocês também não serão reprovados e rejeitados, se creram no meu ensino, se creram na minha palavra, no meu Evangelho. Esta é uma necessidade. E Paulo faz isso nesse versículo 5, concluindo no 6, examinai a vós mesmos, se permanecer na fé, provai a vós mesmos, experimentai a vida cristã prática. E Paulo fala no imperativo, examine e prova se de fato você está na fé em Cristo. E Paulo estava dirigindo a quem? Supostamente a incrédulos? Não, a uma igreja. A qualquer igreja? Não. A uma igreja que permitiu o mundanismo por falsos mestres? Sim, mas uma igreja que tinha palavras, tinha dons, tinha talentos, tinha vários ministérios, que operava na graça e no conhecimento de Deus. Não era uma igreja qualquer, uma igreja que ele plantou, mas que ele estava agora disciplinando, entrando com uma vara de amor e correção, para que aquela igreja não se perdesse no caminho, não se perdesse na sua história e entendesse o fundamento, como Paulo mesmo escreveu, fundamento dos apóstolos e profetas, o fundamento que ele colocou, Cristo, a principal pedra angular. E o que nós tiramos disso para as nossas vidas? Será que nós conseguiremos fazer uma avaliação justa da nossa fé diante de Deus? É importante nós pararmos aqui e avaliar a fé. O cristão deve sempre avaliar a sua fé, não de forma acusatória. Veja bem, o cristão deve sempre avaliar a sua fé, não de forma acusatória, mas de forma veraz. Ele deve avaliar o valor da sua fé, porque esta fé que salva ela é dada por Deus. E se ela habita no coração de um cristão, de uma cristã verdadeiramente, que foi resgatado por Deus, pela sua graça, então ele tem que entender o valor dessa fé. E não de forma acusatória, mas entender o valor, ou seja, ver os requisitos que esta fé define a vida de um crente. E quando um cristão, uma cristã rejeita ouvir o Evangelho, não ouve o Evangelho da graça redentora, o Evangelho, não, é somente para os incrédulos, é somente para aqueles que estão lá no mundão, no pecado, e não dão valor ao Evangelho que salva, que o salvou, que o resgatou. Ele não compreende o valor da fé e do dom da vida que lhe foi dado. Ele precisa entender o Evangelho é uma forma de nós nos voltarmos a Cristo constantemente. Porque Davi escreveu no Salmo 51, se não me engano, no versículo 12, depois de cair em pecado com uma mulher, em adultério, cometer homicídio contra o seu esposo, em arrependimento e quebrantamento, ele declara: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação.
e me sustém com espírito voluntário. Por que Davi orou e pediu isso a Deus? Porque pediu a alegria novamente da salvação, porque o pecado, ele tira a alegria do cristão de servir, de viver para Deus. Ele tira o gozo inefável, inexplicável de Deus da vida de um cristão, de uma cristã, impedindo com que ele ou ela possa verdadeiramente gozar dos benefícios da graça dados por meio do Evangelho. O Evangelho de Cristo, segundo Paulo em Romanos 1, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para salvar o crente de uma vez por todas, do pecado, da condenação, do juízo eterno, mas é o poder para mantê-lo no caminho que leva à salvação até que o Senhor consuma a obra. Olha que interessante aqui. Temos que refletir diante de Deus o quanto há de Jesus Cristo em nós. O quanto há de Jesus Cristo em nós. E se há, essa talvez fossem as perguntas que os irmãos de Corinto deveriam ter feito a si mesmos. Se todos ali fossem salvos, deveriam fazer esta reflexão, meditar nisso. O quanto há de Jesus Cristo em nós? Quais as características da verdade de Cristo que há em nós? O que temos da palavra em nossa vida? Nós procuramos ter os pensamentos de Cristo? Nós buscamos as coisas do alto? Pensamos nas coisas do alto? Ou os pensamentos terrenos, até mundanos, dominam a nossa mente? Nós deveríamos pensar isto. O que ocupa a maior parte do nosso dia? São os nossos afazeres, são as nossas ocupações? Ou Cristo ocupa a nossa mente também no transcorrer do nosso dia? Não é errado pensar como resolver problemas, questões, mas às vezes a nossa mente ela é tomada somente pelas coisas desta vida e nos esquecemos que existe um Deus que está olhando para nós a todo tempo. E no descuido do nosso dia a dia, da nossa vivência, nós muitas vezes violamos, transgredimos as leis de Deus, pecamos. E não reavaliamos a nossa vida, por quê? Porque não pensamos nas coisas do alto. Será que também quanto há em nós do sentimento de Cristo? Paulo fala que haja em vós, lá em Filipenses 2, que haja em vós o sentimento de Cristo Jesus. Que haja em vós o sentimento, a humildade de Cristo, a mansidão de Cristo. Será que é em nós? Será que nós manifestamos a humildade? O Senhor Jesus falou aos seus discípulos: vinde a mim todos que estáis sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quantas almas às vezes não ficam cansadas, atribuladas? Quantas vezes a nossa alma não se cansa, não se atribula? Porque nós não aprendemos, não damos ouvido à ordem do Salvador, para nós buscarmos a humildade e a mansidão. Essa é uma receita do Salvador, um ensinamento, um remédio para o pecado do orgulho, para o pecado da exaltação, da resistência a Deus. É a humildade e a mansidão. Quando uma pessoa busca andar em humildade e mansidão diante de Deus, ela encontra refrigério, encontra descanso para a alma. E quanto desse sentimento há em nós? Será que nós praticamos a vontade de Cristo em nossas vidas? Quando o Senhor pôde, por vontade, se Ele quisesse, Ele poderia, mas não por Ele, mas por nós, Ele aceitou o cálice. Lá em Hebreus 5,8 fala que ainda que sendo filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu, que sofreu. Ele tomou o cálice em nosso lugar. Ele precisava tomar, por Ele não, mas por nós sim. Então ele foi abnegado, ele renunciou a si mesmo. Será que nós muitas vezes renunciamos às nossas vontades para com Deus? Nós abnegamos para honrar a Deus? Isso é algo que nós devemos pensar. E uma coisa que é interessante,
que muitos às vezes questionam, e de fato isso não é bíblico, dizer que existe perfeição nesta vida. Mas apesar de não sermos perfeitos nesta vida, e isto não é bíblico, dizemos que nós seremos perfeitos aqui. Mas, apesar de não existir perfeição instantânea, nós não podemos nos acomodar nos nossos pecados, porque o aperfeiçoamento dos santos, isso existe sim nesta vida. Devemos buscar nos conformar à imagem e semelhança de Cristo. Uma pessoa salva fará isto. E nós devemos buscar o aperfeiçoamento dos santos. Deveremos buscar nos aperfeiçoar para que nós possamos verdadeiramente estarmos conforme a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Vamos ler um texto aqui de 1 Pedro. Nós estamos encerrando 1 Pedro 1. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 12 apenas. 1 Pedro está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Olha que coisa maravilhosa. E esse texto de Pedro é justamente o resumo daquilo que nós falamos aqui. Exatamente isto. Se a nossa fé for provada como ouro, ela sairá pura diante de Deus, ou se a nossa fé for provada pelo fogo das aflições, das tribulações deste mundo, será que a nossa fé sairá chamuscada como as cinzas da palha? Nós deveremos ter isso em mente. E para nós fecharmos aqui uma frase do pastor e teólogo Matthew Henry, para nós termos uma reflexão clara do que nós estamos falando aqui. Matthew Henry diz assim acerca desse texto: ou somos cristãos verdadeiros, ou somos grandes impostores. Matthew Henry coloca isso bem enfaticamente, em letras garrafais: ou somos cristãos verdadeiros, ou somos grandes impostores. É por isso que, a exemplo da exortação e admoestação de Paulo para com a igreja de Corinto, nós temos que tomar isso para a nossa vida. Como é que um cristão vai lembrar-se de examinar a sua fé? Quando ele dá ouvidos à voz do Evangelho de Cristo. Porque os crentes também precisam ouvir o Evangelho para rever a sua fé, para rever a sua vida com Deus, para ver se estão andando de acordo com a vontade de Deus para a sua igreja.
Queridos, que Deus possa ter falado com a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos orar agora. Vamos orar ao Senhor Jesus e pedir que o Senhor nos dê graça, nos dê entendimento acerca da sua vontade, acerca da nossa fé, que nós possamos rever a nossa fé. Vamos orar ao Senhor.